gente vai ter fôlego para fazer. Não. Tá, a Gé não dá. Vamos mudar de atividade agora. Ângela, você poderia dar uma encurtada nessa apresentação da CTPM? Ou acho que Dá para fazer em 2 frases. Não. Vamos fechar isso daqui? Não terminou, né? Só que os interessados não se saindo. A gente vai falar sobre o plano de manejo agora. Nós tínhamos como pauta principal dessa reunião o momento que está o plano de manejo. Daí veio de super última hora a necessidade de fazer esse parecer até 5 de setembro e 4 de setembro encaminhar para a CETESB. Então a LETEP pediu, pelo amor de Deus, que a gente pusesse na pauta essa questão. Então, só para dizer que a gente considera bastante importante essa conversa, que eu não sei se a gente vai conseguir se estender muito nela. Eu vou ser bem breve na apresentação do plano de manejo, porque na verdade a gente acabou uma etapa grande, que é o diagnóstico, que demorou 1 ano para ser feito, e estamos ingressando na próxima etapa, que são 3 momentos que a gente vai estar discutindo agora do plano de manejo. É o planejamento integrado. Então, a gente fez a oficina de avaliação estratégica da APA para nos preparar para diretrizes e objetivos da APA e chegar no zoneamento. E é isso que está sendo discutido agora na CTPM, no GTA, o zoneamento. A Valma já fez uma proposta, a gente entrou com algumas considerações e está sendo estudado isso. Em seguida, a gente vai ter o programa de gestão e o sistema integrado de planejamento. Isso que parece uma coisa de outro mundo, mas é o que mais importa a nós e foi pedido no termo de referência. É o que a APA vai, depois do plano de manejo, o que a gente vai poder, o que o plano de manejo vai deixar para a gente de programas a serem executados, a parte objetiva. Porque tem várias coisas interessantes que acontecem aqui, várias coisas que precisam ser implementadas e como que a gente vai lidar com essas questões. Então vão ter projetos mesmo que precisam ser implantados. Esses projetos, eles são tão importantes quanto o plano de manejo, para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui e desse território. Só que para implantar esses projetos, a gente vai ter que falar de gestão. E aí é que é a questão, e é que a gente está trazendo para o pleno hoje, pela primeira vez esse tema, quer dizer, pela primeira não, pela segunda, porque a Fundação José Pedro de Oliveira já veio fazer uma apresentação aqui, junto com a Secretaria, sobre essa questão. O que a gente tem hoje sobre a gestão? Que a SBDS, se interessa em passar para a Fundação José Pedro de Oliveira. Isso está sendo acordado internamente dentro da administração. O que eles fizeram para nós foi uma apresentação dizendo que o projeto está sendo pensado, mas na verdade já está sendo encaminhado há bastante tempo. Já estão pedindo cadeira para a gente no Congeapa, a Fundação, sem saber sobre o regulamento interno. Pois é. Né? Está parecendo relacionado. E o que nos afeta em tudo isso, e que eu acho mais importante, é a independência do Conselho. Porque o plano de manejo está sendo feito em atendimento à lei do SNU, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E, em seguida, ele deve modificar a 10.850, que é a nossa regra atual. E em atendimento, se a gente for atender 100% o que o SNUC pede, nós vamos também ter uma mudança forte dentro do Conselho. O SNUC, no artigo... Agora o celular resolveu não funcionar, em vez de imprimir.
O SNUC prevê o seguinte, eu quero ler para não ter dúvida, é um parágrafozinho só, um pedacinho. Cada unidade de conservação... Aqui, ó. Ok. Cada unidade de conservação do grupo de proteção integral disporá... Não é essa. Eu perdi aqui, eu printei errado. Mas o que a Letéia sabe melhor que isso que eu, até ela sabe de cor, mas o que está previsto na lei do SNUC é que o conselho será presidido pelo órgão administrativo, ou seja, a gente vai parar de eleger presidente e o presidente do conselho passa a ser Eleito pelo prefeito. passa a ser, dentro desse quadro proposto, eleito pelo prefeito. É isso. Escolhido pelo prefeito. Mais ou menos, ele tem que ser do órgão gestor. Sim. Que é um funcionário público. Então, é isso que a gente tem que afinar, que é isso que a gente espera um pouco de vocês. Como será essa construção? Então, vamos criar umas regras, vamos que esse presidente seja concursado, que ele seja sabatinado pelo conselho, que ele apresente proposta. Não, ele seja eleito pelo A gente entende que qualquer coisa que fuja do que existe hoje no conselho é voltar para trás. Vai ficar igual quando era a Laíra, eu já falei isso. Pois é. Então, Teve 15 anos um do outro, a vida inteira teve um do outro. E se amanhã é eleito uma pessoa no Não, o funcionário que se abstém não toma partido, não é obrigado. Eu só vou dar uma Só vem votar quando interessa. Peraí, só um minutinho. Existem 3 opções. Você vota favorável, contra ou se abstém. Eu sei que vai ganhar. É opção, e qual é o problema? Não, eu tô entendendo, porque já é a segunda vez que ela tá falando aqui. E tá se referindo a gente aqui, gente. Eu não vou concordar com isso. Nós estamos falando do presidente gestor de uma unidade de conservação. Vamos lá, do funcionário público. eu acho que o funcionário público tem ele presta conta a um órgão do qual ele é contratado. Então não tem nada de excepcional que ele siga o que o grupo, o coletivo dele, que ele represente o que o coletivo dele pensa. Ocorre que a ideia de conselho é justamente para trabalhar junto com a administração pública e ser independente. Então, se nós passamos a ter um técnico, por melhor que ele seja, que ele esteja submetido às regras dessa administração pública, é óbvio que ele vai defender o que ele representa. E a sociedade civil que tem... Então nós voltamos para trás, porque a sociedade civil hoje tem condições de eleger um membro dela para presidir o conselho. Ela vai passar a não ter mais. Então, só colocando uma unidade em cima disso, eu faço parte de mais outros conselhos, transporte, o orçamento cidadão, enfim. O orçamento cidadão, para vocês terem uma ideia, o prefeito não deu a posse até hoje. Está indo para o Ministério Público. Né? Porque o que aconteceu? Hoje, a gente pode... O único conselho que está mais independente, que representa a sociedade civil hoje, é o CONGEAB. Então, se eu falo... Vão fazer para tirar mesmo, porque é o único conselho que ainda fica no calcanhar do prefeito. É por isso porque a INDEC, nós foi no conselho da INDEC, está tendo um problema na INDEC, que está no Ministério Público, também colocou no Ministério Público, porque não se respeita o conselho. É aquilo que a gente falou, o conselho é formado com a opinião de todo mundo. Você tem que respeitar a sociedade civil e o que a prefeitura indica. Só que, infelizmente, a prefeitura não vê desse jeito, ela vê a gente como um intruso. E nos outros conselhos está acontecendo isso, agora vai ser intimado o Vandão, o prefeito, de novo, cara, esse negócio não deu a posse. A INDEC, para vocês terem uma ideia, na reunião da semana passada, levou até segurança armado lá, porque eles não querem, nós como conselho, que a gente participe da licitação e do acompanhamento da obra do BRT, que ela está orçada em 456 milhões. Que vai ser entregue na mão de uma empresa de ônibus, que não contribuiu nada para Campinas, não sei explorar Campinas. Então, o único medo que vocês podem ter certeza que vai acontecer com o CONGEAB é isso.
A única coisa que eu falo, e é aquele que você falou, que eu concordo também, né, o senhor Sanado, eu falei para ele, cada um pensa de um jeito. Eu jamais trabalharia no setor desse, porque aquilo que eu falei, que você se forma um técnico, você estuda a vida inteira, você tem a sua opinião, você forma tudo aquilo lá, aí amanhã eu tenho que vir aqui votar, porque se eu votar ao contrário, ele me expulsa, ou me segrega, né? Então eu jamais sujeitaria isso. Agora eu respeito, né, a opinião do Tomás também, delas, porque cada um vê o seu lado. Só que eu acho que nós vamos voltar para trás, e muito, se acontecer isso, entendeu? Porque é tudo que a prefeitura quer nesse momento. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nessa questão do conselho colocado no SNUC, que é um outro conceito de conselho do que o que a gente tem hoje. Porque hoje o CONGEAPA, ele se chama CONGEAPA, mas na verdade ele não é de fato um conselho gestor. E esse conselho colocado pela lei do SNUC, até a gente estava discutindo isso, né, Eduardo? Eu vejo esse conselho mais como um tipo de um colegiado que vai administrar de fato a APA e que vai ter que ter grande peso dos órgãos de administração, que hoje praticamente não tem, né? Tem muita gente que nem faz parte, que nem atua na administração na gestão da APA do governo, muitos órgãos, e que deveriam ter. Então, acho que a gente precisa se ocupar, talvez agora, de fazer um estudo se a gente manteria o CONGEAPA da forma como ele está e faria um outro órgão como colegiado administrativo com representação do CONGEAPA, creio que possa ser uma coisa desse tipo, que seria o órgão que teria que ter um espaço aqui na APA para ele funcionar e que ele teria representações de vários setores da administração que poderiam estar decidindo as coisas. Então, por exemplo, faria parte desse colegiado o subprefeito de cada um dos distritos, o pessoal da R14, pessoal de turismo, todos os órgãos de relevância que tem da fiscalização, alguém do CONGEAPA, e o CONGEAPA poderia continuar com a sua, né, mudar talvez um pouco o seu regimento, não sei. Mas eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes daqui para frente. Nós temos que pensar nisso, eu acho. Eu posso complementar? Eu acho que essa discussão que a gente teve esse dia, ela veio, a origem dessa ideia que surgiu é a seguinte: hoje o cidadão que tem algum interesse específico na APA, seja para montar nós temos o caso da Suzana aqui que está tentando montar uma agroindústria, pequena agroindústria de jabuticaba, inclusive a gente vai começar a vender jabuticaba para ela, quer dizer, uma coisa inédita na nossa região. Qualquer tipo de interesse, a pessoa quer montar um restaurante, a pessoa quer fazer um parcelamento do solo, qualquer coisa, a pessoa quer fazer um loteamento que seja, qualquer coisa. Todos os protocolos que a gente entra na prefeitura, eles acabam se perdendo por uma falta de estruturação para atender a água. Então, existem exemplos de conselhos administrativos, por exemplo, um exemplo que existe é o GRAPROAB a nível estadual. Ele é um conselho que junta todos os órgãos que tem que analisar aquele determinado processo num determinado dia e eles fazem um mutirão naquele dia e passam tudo. Então não fica aquela coisa perdida que vai para uma secretaria, aí vai para outra, aí não sabe para qual vai, porque... Mas isso tem que ter autonomia, a gente tem hoje um vazio regulatório na APA. Isso é um problema sério. Sim, mas aí você cria isso oficialmente. Cria isso oficialmente. Cria um regimento para isso, eles têm que se reunir uma vez por semana, que seja, e eles têm que estar recebendo também a população diretamente. Sim. Eles têm que ser acessíveis, eles não podem ser só um órgão, né, que vai ficar em cima do pedestal. Isso iria agilizar brutalmente os processos e a gestão da água, porque o conselho gestor sem o apoio da prefeitura não faz nada. O que eu acho super interessante que as coisas sejam mudadas para melhor. Porque o que não pode acontecer é vir
uma pessoa da administração, ou um técnico da Fundação José Pedro de Oliveira, que é o que já está aparentando que vai acontecer, e simplesmente virar o presidente do CONGEAPA e as coisas, e o conselho de consultivo deliberativo passa a ser uma extensão da administração pública, quer dizer, daí não tem cabimento. Agora, eu concordo que para a implantação, a gente sofreu muito quando a gente recebeu uma verba da Petrobras, que a prefeitura, que é o nosso gestor administrativo, não deu conta de usar esse dinheiro. E eu pessoalmente lutei para manter esses 500 mil reais aqui dentro da APA e não consegui, porque não tinha essa ressonância, e como nós não temos CPF, a gente não pode receber diretamente, é um conselho, o gestor, porém, não faz a gestão de fato, ele é um conselho nos termos que é possível ser, então é assim que eu entendo. Um outro exemplo que a gente se debate direto aqui é o problema de esportes motorizados, eventos, por exemplo, né? Ninguém de nós sabe como resolver isso, né? Porque tem coisas que são de uma secretaria, tem coisas que são de outra, tem coisas que nem definido está, né? Que a gente espera que o plano de manejo traga essa clareza. É o que a Sandra falou, não tem solução para a área rural inteira, né? Tudo que tem de atividade na área rural não tem regulamentação, não tem... Vira terra de ninguém, né? Eu acho que o que mais pega é esse negócio da eleição, assim, de você indicar uma pessoa, entendeu? Eu acho que tem que ter a votação, assim como nós não somos obrigados a votar e mesmo, né? Tem esse monte lá, não, você tem que votar. Mas do jeito que a Maria está falando, pelo que eu entendi, ela pode até me corrigir, mas pelo que eu entendi, a lei do SNUC permite essa hibridização. Na verdade, ela está sugerindo que a gente pense numa saída. Porque, cumprindo a lei do SNUC, você tem que ter um gestor da APA. Agora, quem sabe a gente consegue manter, ela está sugerindo manter os dois conselhos, manter o conselho gestor e manter o CONGEAPA. Agora, a Fundação José Pedro de Oliveira da Mata Santa Genebra mantém dois conselhos. Não. Mantém. Não. O da ARIE, e o da Mata, são dois conselhos. O conselho continua. E nenhum dos dois funciona. Colegiado. Da prefeitura. Que tivesse representação. Mas viu, Eduardo? Existe, mas não existe como parte, como conselheiro do conselho, mas não para dar celeridade aos processos. Exatamente. Isso seria um sistema de gestão criado pelo decreto, pela lei do plano de manejo, que criaria esse colegiado oficialmente, estabelecendo já algumas regras básicas para isso funcionar. Seria. E o CONGEAPA continua exatamente como está. Não sei se é exatamente, mas nós estamos querendo abrir um CNPJ, isso. Eu acho que não dá para não sei, isso aí nós vamos pensar. Na verdade, essa proposta... Não dá, Maris, que a gente tem que assumir essa Em vez de ficar tudo lá na Paletéia, que fica indo para todo lado, vai para a Paletéia, vai para não sei quem, volta, perde, cada um... Mas o CONGEAPA hoje ele responde à prefeitura, certo? Continua respondendo. Ele não, só uma estrutura administrativa. É guarda-chuva, não é que ele responde à prefeitura, ele responde à sociedade, né? A sociedade. Tá, mas ele só existe até quando o prefeito quiser. Se o prefeito quiser mais, ele não existe. Não. É assim. Não é? Não, porque tá... Eu acho que não, porque faz parte da Ele legislação. faz parte da lei da APA. Lei federal. Ele faz parte da lei da APA. A lei é uma coisa. Da lei? Não, a lei O Ciro tem uma parte de razão. Né? A lei é uma Por coisa. exemplo, o conselho, lá em Barão Geral do conselho até hoje não foi instituído, até hoje. Lá no Campo Grande, mesma coisa, não foi instituído o conselho a até lei hoje. da APA. A lei determina que tenha que ter. Até hoje Então, não. eu acho que a lei é uma coisa. Agora, o que acontece com nós é totalmente Mas eu acho que a gente já criou uma autonomia, um histórico que dá credencial para a gente exigir algumas coisas daqui para frente, incluindo a conquista do plano de manejo. Mas, na prática, o Cido tem razão, porque saiu da CEPLAN e foi para a SBDS por decisão do órgão
público. Vai sair da SBDS e vai para a fundação por decisão do órgão público. Sim. E a hora que a gente apresenta um projeto e recebe a verba, 500 mil reais para a APA, quem usa e quem administra e quem faz tudo com esse dinheiro é o órgão público. Então, por isso que eu iniciei a fala falando de programas de gestão. Se a gente quer, de fato, implantar coisas aqui dentro da APA, a gente tem que ter uma autonomia. Eu acho que essa proposta é interessante, mas ela não pode tirar a voz desse conselho. E outra questão das multas também que é aplicada na APA. Esse dinheiro das multas deveria ser investido na APA. E hoje não é. Haja caso nosso lá naquele Sim, mas isso é uma parte legal também. Mas isso né? nenhum conselho da prefeitura. O Bondepac, desde que foi criado, que esse ano está fazendo 30 anos, 17 de dezembro, também previa ter um fundo do patrimônio histórico. E até hoje esse fundo não foi criado. E tinha uma porcentagem das multas que tinham esse fundo. Até hoje não foi criado. Cai tudo no caixa da prefeitura. Isso tá na compensação da... Cai tudo no caixa da multa. Plano de gestão, gente, o plano de gestão vai ter o plano de manejo vai ter um capítulo que vai falar sobre gestão. Sim. E nós vamos colocar tudo isso. Nós vamos colocar a questão de criar um fundo, pode até ser um fundo mais específico dos que já existem, ou que algum fundo que já existe teria que ser gerenciado também pelo conselho. Tudo isso nós temos a oportunidade de colocar no plano de manejo. Isso é interessante. O que a gente quer que melhore do CONGEAPA, o que a gente acha que tem que ser criado enquanto colegiado, isso tudo pode fazer parte do plano de manejo, porque tem a gestão lá. Uma das coisas que tem que pensar, que é importante, que a Inês mandou para mim, que tem que constar nessa, nós teríamos que pesquisar a natureza jurídica da fundação, porque ela acredita que não comporta, pelo aspecto legal, a gente pode até perguntar para Rafael, ela acredita que não comporta, pela atual natureza jurídica da fundação, assumir uma APA. Eu fiz esse questionamento na apresentação. Então, ela administra uma UC, né? Uma área, que é uma UC, mas é diferente. Não é tão completamente. Ela é específica para a área. Mas não é tão completamente diferente, porque a ARIE é logo assim, na sequência da APA, em termos de restrição, né? É a ARIE e APA, né? De mais restritiva para mim. É que a área de relevante de interesse ecológico, a natureza jurídica dela é diferente. Enquanto a APA foi criada pela 6.902, a área de relevante interesse ecológico teve outra criação. Então, mas foi a mesma. Mas é 2000, é SNUC. Sim, é SNUC. Mas elas são criadas com objetivos diferentes. Inclusive que a Inês está falando que as características que ela leu a legislação antes dela me mandar, ela está dizendo que as características são muito diferentes. Que ela acha que ela acha que merece se debruçar sobre o assunto e pensar e reler a natureza jurídica. Não, perfeito. Deixa eu só uma preocupação. Vai ser indicado os dois conselheiros? Mas como? Pelo regimento interno não tem condições. Não tem nada a ver com o regimento interno. Como é que entra mais uma cadeira dentro de Não é entrar no CONGEAPA. O que tá sendo pedido é que o CONGEAPA indique 2 conselheiros para compor um grupo que vai estudar essa questão da fundação. Porque eles estão pedindo 2 cadeiras aqui. A quem? A fundação? A prefeitura. A prefeitura? Fala pra eles que ele pode ter até 10 cadeiras. É só chegar aqui e participar. Não precisa estar no papel. Se o problema é a cadeira, eu mudo. Eu empresto a minha, tá? Não empresto agora. Não, só para esclarecer mesmo. A iniciativa é da prefeitura, o pedido das 2 cadeiras para a Fundação João Pedro Oliveira, é isso? Mas de onde veio? De qual secretaria? Vocês têm o documento? Sim. Não tô. A gente só tem que saber a origem para saber o que está acontecendo, porque nós representantes também não estamos sabendo, entendeu? Seria legal se a gente soubesse. Estou questionando a idoneidade da informação, não, é só. Então, o que está acontecendo? Não sei. Não, mas me conta. Chegou um ofício pedindo que 2 representantes participem da nossa... Mas chegou o documento disso?
Chegou o documento disso? Não, só chegou um e-mail. Um e-mail? Da Secretaria Executiva. Falando o quê, exatamente? Ah, eu vou mandar para vocês. Manda para todo mundo, pronto, manda para todo mundo. Você não está confundindo eles, porque os outros conselhos, eles já estão nesse movimento de indicar 2 conselheiros para compor Isso eles esse já tinham grupo. falado da outra vez. Sim, mas vai ser falado isso hoje? Vai ser indicado? Que grupo? Eu não estou entendendo. Que grupo é esse? Aquele das... Fala tudo. A Fundação mandou para o CONGEAP e mandou para o Congrema indicar 2 conselheiros para fazer parte daquele grupo que vai fazer essa transição entre Secretaria de Isso, lembra que eles falaram que iam criar um grupo? Ah, então é isso que está sendo pedido. Não está pedindo aceito no CONJAP. Então, é isso que a gente tem que eleger. Como é que é? Quem confundiu? Não sei, eles estão querendo 2 cadeiras no CONGEAP. Eles estão pedindo, Não, eles estão nossa, pedindo não. indicação de 2 funcionários, Eu 2 falei conselheiros. isso. Falou, não, eles estão querendo que a gente indique 2 2 conselheiros que sejam indicados para fazer parte do Grupo de de transição. Que vai ser aquele estudo que a Andréia falou, que vai Sim, ser eu sei estudado. Foi exatamente o que Não, nós estamos. nós vamos Não, a professora falou que eles estavam Não, pedindo 2 eles cadeiras. estavam pedindo uma cadeira aqui no... Não é isso. Tivemos sobrando, mano. Não, vai ser indicado, porque aí manda por e-mail, né? Não precisa passar por Vamos esclarecer direito essas questões e daí a gente resolve. Tá, mas para representante a gente tem que mandar 2 representantes daqui. A gente decide, é CONJAP. CONJAP. Fala. Não, tenho mais uma dúvida. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho quanto ao assunto anterior do presidente ser indicado. Isso tem origem onde também? Eu estou com dúvida nas origens hoje. É do executivo que veio, da prefeitura que veio para cá? É o SNUC? Não, essa é uma Como é que é o que preside o conselho, ele aí? É o artigo 17 do decreto, por isso você não estava achando. O decreto regulamenta isso. Por isso que eu estava achando. As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei 9985, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. E nós temos obrigatoriamente que seguir isso? Não, Pode eu passar pelo acho pleno, que gente? não. Eu acho que a gente já discutiu. Isso já é Como é que eu vou? Como é que eu vou? É federal. Você também acha? É uma questão, é a seguinte, ó. Na área ambiental, os 3 entes federados podem legislar, tá? A União, o Estado e o município. O município de Campinas, seguindo a diretriz da SNUC, desse decreto, ele resolveu, na parte do conselho, dizer que esse conselho é deliberativo e consultivo. E que entre os seus pares escolheria o presidente. Isso é legal? Tanto é que até agora o Ministério Público Estadual não questionou a ilegalidade ou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, tem que olhar assim, tem que olhar o sistema legal como um sistema. Está na lei do SNUC, está no decreto que regulamentou do SNUC e está na lei municipal. Agora eu vejo assim, essa questão da presidência, se o presidente desse conselho for indicado pelo prefeito, quem manda aqui é o prefeito. Sim. E pegando o exemplo das agências reguladoras, né, por exemplo, o caso da ANA, da Anatel, quem for presidente de qualquer órgão regulador, isso aqui vai ter um servidor de polícia, tem que ter mandato, senão não obedeceu o que o prefeito quer, então quando chegar em casa ele está destituído. Né? Então precisa mudar também o dispositivo. Hoje a questão do presidente dessa fundação que administra a Fundação de Janeiro, eu não conheço o regimento lá, mas parece que é indicado pelo prefeito. Sim, né? aquele moço que veio aqui já tem uma outra Tem pessoa. mandato? Qual é o critério? Né? A pessoa tem que ter uma formação acadêmica, tem que ter uma experiência profissional nessa área. Eles mudaram isso agora nessas partes de indicação política a nível federal, né? Porque estava cheio de gente que não sabia nada pegando cabide de emprego. Então esse é um ponto que precisa ser discutido. Agora eu não vejo assim que para esse conselho funcionar melhor precisa ser alguém indicado pelo prefeito. Tá? Porque se fosse assim, essa cidade é para estar impecável em tudo, e não está. A gente tem uma série de deficiências. Eu vejo que o conselho, aqui tem um problema sério,
que é a mitigação da propriedade, do direito de propriedade. Isso foi o que eu falei aqui. Por isso que quando mudou o decreto, eu fiz questão de colocar os proprietários de terra que está tanto na lei federal como no decreto. Todo mundo que tem terra aqui, que é proprietário ou é morador, tem mitigação desse direito de propriedade. Por isso que o legislador ordinário colocou nós no conselho e inclusive com a possibilidade de ser presidente. Você tem um ônus em cima da tua propriedade privada. Agora, o que a gente não pode aceitar é que o prefeito coloque quem ele vem entender aqui e tire a hora que ele vem entender. É isso que está apontando, né? Então isso é algo perigoso. Por isso que eu chamei a atenção. Não, eu concordo com você. Agora, eu vejo assim, se a gente mudar o regimento, ou colocar uma estrutura operacional aqui, essa estrutura do conselho pode continuar. Bota só alguém aqui na Secretaria Executiva fazendo o trabalho operacional. Que é isso que está faltando nesse conselho, né? Que sempre faltou. E Jorge, eu acho que só para contribuir com o que você está falando, nós não estamos falando de uma questão política, de um prefeito ou do outro prefeito, nós estamos falando de governança. Uma questão de governança independente de quem seja o prefeito, né? 10, 15, 20 anos. Eu acho que se a gente misturar a governança com esse nosso conselho, não vai dar certo. Não vai. Eu acho, porque a gente chama Congeapa, mas a gente não é um conselho gestor. Isso a gente tem que entender. Nós temos algum poder deliberativo? Sim, temos, mas nós não fazemos gestão da APA. Pelo nosso regimento, nós não fazemos. Então, se a gente quer continuar fazendo a forma como a gente atua, ter um pouco mais até de poder deliberativo, seria interessante. Mas se o órgão gestor tem que ser um outro órgão mais ligado à governança e que o Congeapa possa estar participando desse órgão. Agora, vai juntar, fazer tudo uma coisa só, não vai dar certo. A colocação que eu faço é a seguinte, essa preservação que os outros têm, a recuperação até do próprio atibaia, isso só foi possível com a implantação desse conselho. Se não tivesse esse conselho, a gente ia estar de ponta a ponta com a especulação imobiliária que deu solto. Então, foi uma trava na especulação imobiliária e no espraiamento da cidade, que isso é um problema sério aqui em Campinas, a cidade é extremamente espraiada, isso é um problema. Cadê o João? Foi embora da arquitetura, né? Isso é um modelo de construção de cidade totalmente, na minha análise, equivocado. Você pega a região da Anhanguera, eu trabalhei muito tempo naquela região, é assustador. Você não sumiu tudo, sumiu o córrego, sumiu o nascente, sumiu as áreas, você só tem cimento e casa, né? E agora começaram a aparecer também aqueles grandes conjuntos residenciais que não tem estrutura de nada. Então, eu vejo assim, a gente tem que estudar isso com muita calma, antes de tomar o passo. Agora, o que parece, o que eu vejo, assim, eu já sou economista, eu vejo que há uma pressão da especulação imobiliária em cima dessa região. A gente tem mais de 30% do território e não tem, talvez não tenha nem 10% da população. Entendeu? Então, está todo mundo olhando para cá. Mas a proposta é a gente antecipar e fazer uma proposta, né? Nessa condição, porque do jeito que nos foi proposto, não dá. Eles propuseram na reunião que eu participei, que eu critiquei, como se tivesse uma grande expertise em gestão, o pessoal da Assembleia. Só que eles administram, eu falei lá, é como você pegar um executivo que sempre foi banqueiro, e você coloca esse cara para dirigir um varejo ou indústria. Não funciona. Mas nem isso, era o Thiago que não entende nada e agora é o Simvaldo Oriogon que também entende menos ainda. Nunca vi ele nem vi ele na. Então. Sim, mas sabe, o chefe é que manda. Deixa eu só lembrar que seria interessante vocês relatarem a reunião que teve essa semana. A reunião de quê? A reunião que vocês tiveram com o departamento de planejamento, no sentido de solicitar algum reforço do plano diretor para as áreas, para a macrozona 2. Acho que precisava colocar isso, né? Informar isso. E também gostaria de aproveitar para dizer que
que a notícia que se tem é que o plano diretor já ficou para setembro. Quer Posso dizer, falar disso? eu acho que a gente até ganha um tempo aí para talvez estar reivindicando alguma coisa, já de novo no conteúdo do plano diretor, em vez de estar reivindicando na regulamentação depois, que era o que tinha ficado mais ou menos acordado nessa reunião. Então, E isso isso é muito falou importante. agora aqui, eu lembrei desse assunto. Quer que eu faça uma macrozona? Sim, mas antes disso, é importante dizer que os ofícios que a gente está fazendo para a prefeitura e que eles não estão dando retorno para a gente mandou para a ouvidoria. Tá? E essa reunião com a CEPLAN foi um resultado desse ofício que a gente mandou para a ouvidoria. A gente está com problemas na Secretaria Executiva, que os ofícios que nós mandamos para a Secretaria do Meio Ambiente, eles, para mandar para a ouvidoria, não foi acatado. Eles tiveram um critério na Secretaria Executiva barrou, e só hoje ela disse por quê. Porque não é para ir para a ouvidoria. Mesmo solicitando de novo que ela protocolasse, eles não protocolam para a ouvidoria. Nós vamos mandar de novo, senão a gente manda para o Ministério Público. É Você complicado. entendia a seriedade disso? Que a nossa secretaria Sim. executiva, que faz parte da administração Faz a triagem pública, da nossa... da nossa Posso dar dois palpites? Como assim? O que exatamente? Desconheço. Ela escolhe qual que vai e qual que não vai. Sim. Qual vai ser protocolado e qual Deixa não eu vai. Para a ouvidoria. Tá. Para a ouvidoria, existiam ofícios que a Secretaria do Verde não nos deu retorno. Nós mandamos o Rogério Menezes esse ofício e em 90 dias ele não retornou. Nós mandamos que protocolasse para a ouvidoria. Ela protocolou para as outras secretarias e para a Secretaria do Verde, são acho que dois, né? Ela falou assim, não, eles me perguntaram e aquilo não era para ser encaminhado para a ouvidoria. Nossa, depois eu te pergunto direitinho o que é, porque... Eu posso dar dois palpites? Um é sobre esse assunto. E a gente Lá não atrás- recebe os documentos, a gente não recebe os documentos, a gente pede os documentos. Eu vou te falar de traduzir o porquê disso. Lá atrás, quando mudou para a CEPLAN, isso já questionamos Câmara, Prefeitura e todo mundo e ninguém concordou. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Eram duas coisas. O que estava amarrado na CEPLAN era a Secretaria Executiva e o Conselho. Só foi mudado a Secretaria Executiva para o meio ambiente, para a Secretaria do Verde. O Conselho continua amarrado no outro. Quem quiser pega a lei, examina, eu tenho tudo isso. Outro ponto, plano diretor. O CONDEMA, nós somos um monte de conselho, peraí. O Concidade fez uma documentação e vai levar agora, porque o CMDU começa amanhã, que nós estamos lá. Todos os vídeos estão no YouTube, de todos eles. Não foi entregue ontem oficialmente? Não foi. Nós questionamos Câmara, questionamos Prefeitura e questionamos Ministério Público. E não foi entregue, era hoje. Não foi entregue. Por que não foi entregue? Porque não pode ir sem o parecer do CMDU, apesar de todo mundo falar que pode. Então tá, eu falei, então tá, nós vamos questionar na justiça e ver a posição de cada um. Tá andando por aí esse papel. E não foi peticionado. Se fosse, era mais fácil melar ainda tudo isso. Vamos lá. Amanhã começa a discussão do CMDU, vou falar rápido. E o CONDEMA, o Concidade, vai mandar uma documentação para o CMDU. De repente, seria interessante o CONDEAPA fazer a mesma coisa, entendeu? Porque a gente está previsto, nós estamos previsto final de setembro. Previsto. Se não der tempo, se quiser audiência pública, se quiser mais estudo, o CMDU que manda. Agora eu já falei para todo mundo lá, quero ver quem peita. Dizem que o CMDU, uns falam que não tem prazo definido para poder ter a decisão. Outros falam que tem. Não tem, na lei não tem. Não existe 30 dias na lei. O que eu acho estranho é o seguinte, toda a legislação é protocolada na Câmara e a Câmara manda para o CMDU fazer o parecer. Já vem a documentação com o número do projeto de lei da Câmara. Mas nesse caso, se não tiver o parecer, não pode para a Câmara. Tanto não pode que não foi hoje. Se pudesse, eles teriam mandado. Que era, faz 2 meses que eles estão falando que ia mandar. O plano diretor é uma lei especial. Claro. Né?
deixar chegar lá na Câmara? Pois é. Não, e o prefeito falou que apoio, cadê? Não foi. A gente está falando aqui de uma questão que a CTPM, da qual eu sou coordenadora, questionou, que é como que fica a área da macrozona 2, que deveria ser uma área de amortecimento para a APA e que vai se transformar numa zona de expansão ordenada. Urbana. Desordenado. Aí a gente fez a Sandra solicitou que uma reunião com a CEPLAN, nós fomos recebidas por uma equipe grande da CEPLAN e da SVDS, e a gente externou essa preocupação que a gente já havia feito também para o Ministério Público, porque a Mackenzie é um indutor de desenvolvimento desordenado numa área que a gente considera super frágil, que é a margem direita do Rio Atibaia, que foi indicado no diagnóstico como uma área importante de ter um cuidado especial, ter um cuidado especial, e daí as meninas do planejamento, que é a Érica e a Conceição, nos disseram o seguinte, que a minuta do plano diretor ia ser entregue, coisa que a Tereza agora falou que não, e que não tem como mexer, mas que vai ter um plano de gestão dessa macrozona que elas vão ter que fazer, saindo do zero, porque Campinas não tem absolutamente nada sobre a área rural, e eles vão ter que levantar esse território rural, que era rural, que agora vai ser zona de expansão urbana, e fazer como uma LUS, uma lei de uso e ocupação do solo dessa região. E que daí que nós ingressássemos, o CONJAP ingressasse nesse momento com algo que ele entende que deveria acontecer nessa área envoltória da APA, que a gente está... Então, pode levar para o CMDU isso. Já entra no parecer. Plano já existente, como o plano diretor do Verde, que também coloca... Plano municipal do Verde, plano municipal, que já cita essa região do Ribeirão Oncinha, essa região da represa, como uma área fundamental para ter um regramento diferenciado do resto da cidade. De uma certa forma é um absurdo a APA estar delimitada pela margem do rio. Sim. A APA deveria estar delimitada pelo divisor de águas, né? Os córregos que caem para dentro do rio, os córregos vão para fora. Né?